Bom dia, meus queridos. Hoje é 15 de fevereiro, quinta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro 1 Timóteo, a partir do 1, que diz o seguinte: o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ação de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for comido com a ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens e especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instrução a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Preserve neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Amém. Meus queridos, na vida nós precisamos estar preparados e capacitados para as funções que nós iremos exercer, né? Ontem eu falei disso aqui. Para tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas, a gente se prepara para poder dirigir, a gente se prepara para poder tirar a carteira, a gente vai lá, faz aula de legislação, faz a prova, depois a gente faz aula de direção, faz a prova. Para a gente poder, formar na faculdade, a gente estuda longos 5 anos, alguns cursos 2 ou 4. Tudo na vida a gente precisa de se preparar. E isso não se limita somente às questões práticas do cotidiano, mas também tem a ver com questões espirituais. Então, por isso, da importância e da necessidade de nós tirarmos um tempo com Deus para poder consumir a palavra dele, de ler a Bíblia, de ter a prática, de ter um devocional com ele, independente do horário do dia. Eu, particularmente, desenvolvi esse hábito de fazer isso logo pela manhã, ser a primeira coisa que eu faço no meu dia, porque eu acredito que eu devo já iniciar o meu dia agradecendo por mais um dia de vida a Deus, agradecendo pelo pão de cada dia, agradecendo pela vida e pedindo a Deus para poder me guardar fisicamente, espiritualmente, mentalmente e guiar os meus passos, guiar minha língua, guiar minha boca, guiar os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações durante o dia que eu vou perseguir. Pois somente estando cheio de amor do Pai é que nós podemos estar preparados. Inclusive, o fato de você estar nesse momento fazendo esse devocional diz muito ao seu respeito, diz muito ao respeito das suas escolhas que você tem tomado neste momento. E, é um feedback de que você está no caminho. Meus queridos, ao ir para uma batalha, um soldado, por exemplo, ele, além de ter passado por um longo período de treinamento, ele precisa certificar-se que ele está munido de todos os recursos e equipamentos necessários para poder enfrentar essa batalha.
E, né, o chefe dos soldados, ele apenas encaminha os seus soldados mais fortes, seus soldados mais preparados para essa batalha. Concordam comigo? E ainda mais importante do que isso, é necessário que esse soldado ele esteja motivado. Seu coração precisa estar alinhado com o propósito, com a missão. E é dessa forma que nós precisamos caminhar em nossas vidas. E muitas das vezes nós não entendemos porque estamos passando por certas batalhas, porque Deus nos colocou em certos desertos. E fato é, Deus ele só encaminha para grandes batalhas os seus melhores soldados. Os soldados que ele acredita e que ele confia que ele sabe que vai vencer e sabe que vai representar bem. Então, por isso, meus queridos, que nós estejamos bem preparados espiritualmente sempre. Muitas vezes nós preocupamos tanto com o nosso corpo físico, enquanto o nosso corpo, espiritual, ele está raquítico, sem forças. Mas o fato é necessário nós cuidarmos de ambos. E nós temos que nos lembrar sempre, tudo que nós focamos cresce. Então, se for necessário, no dia de hoje, ajuste o foco. Ajuste o foco mesmo e prepare-se para níveis mais altos. Prepare-se para ter uma alta performance também na sua vida espiritual. A semelhança do soldado, nosso preparo e motivação irão definir até onde nós iremos chegar. Deus ele tem planos incríveis e extraordinários para cada um de nós. Contudo, nós não receberemos aquilo que nós não tivermos condições de suportar. Grandes projetos exigem grandes responsabilidades e compromisso. Então, portanto, cabe a nós exercitarmos espiritualmente, investindo cada vez mais do nosso tempo com Deus, nos entregarmos cada vez mais para Deus, pois isso nos trará grandes transformações para toda uma vida. Eu já disse isso aqui algumas outras vezes, foi até de uma pregação que eu ouvi, eu achei muito, muito, muito interessante a analogia que o pastor, não sei se foi o David Leonardo ou se foi o André Fernandes, foi um dos dois. Eles fizeram a seguinte analogia, que uma árvore, ela só vai dar um fruto muito grande depois que ela já tiver com o seu tronco, com a sua estrutura e com os seus galhos fortes, preparados. Porque fato é, se uma árvore ela der um fruto muito grande, pesado, e ela tiver com os seus galhos ainda fininhos, fraquinhos, ainda em fase de crescimento, na hora que o fruto crescer e pesar, esse galho irá quebrar. Então o mesmo acontece conosco. Se Deus ele nos der acesso ao extraordinário, se ele nos der acesso a uma grande promessa, mas se nós não estivermos preparados espiritualmente, se nós não estivermos preparados mentalmente para poder receber aquilo, para poder acessar aquilo, a gente acaba quebrando, porque a gente não está preparado, a gente ainda não tem estrutura para poder acessar aquilo. Deus ele conhece mais nós do que nós mesmos, porque ele já consegue enxergar o outro lado do caminho, o outro lado da curva, chega até a ser repetitiva, porque eu sempre falo isso aqui. Deus ele está no controle de tudo porque ele consegue enxergar tudo. Então, que nós façamos a nossa parte. Marina, hoje eu quero ter uma mudança de vida, eu quero acessar o extraordinário, eu quero ter abundância em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Ok, então começa a investir no seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. Começa a se desenvolver espiritualmente, mentalmente, pessoalmente, fisicamente, para que Deus ele entenda que você está preparado para poder acessar a promessa que ele tem pronta e preparada para a sua vida. Porque ele só vai te entregar aquilo quando ele entender que você já tem maturidade, entender que você já tem estrutura para poder lidar com aquilo, sem vaidade, sem ego, e que você vai ter sabedoria para poder administrar aquilo. Meus queridos, porque fato é,
A gente às vezes pede muito dinheiro, prosperidade, mas o dinheiro, tá? Principalmente o dinheiro, ele só vai intensificar tudo aquilo que já existe. Se você é uma pessoa muito boa, se você é uma pessoa que se doa, se você é uma pessoa que transborda em solos férteis, com mais dinheiro você vai transbordar cada vez mais. Se você é uma pessoa que da sua natureza você tem pensamento de escassez, tem crença limitante, você é uma pessoa mesquinha, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que um pouquinho, por causa de uma coisa pouquinha, você já se sente melhor do que os outros. Com o dinheiro você vai se sentir assim cada vez mais. O dinheiro ele só intensifica aquilo que já existe. E Deus ele enxerga isso, né, gente? Então ele é um bom pai, ele é cuidadoso. Deus ele não é punitivo. Ele é extremamente cuidadoso e respeitoso conosco. Ele sabe o que a gente tem estrutura para poder receber e o que a gente ainda não tem. Então, se a gente quer mudar de vida e quer acessar o extraordinário, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque Deus ele faz a parte dele, mas a nossa parte ele não consegue fazer. Aliás, ele até consegue fazer, mas ele é cuidadoso e ele é respeitoso. Tanto que ele nos dá o livre-arbítrio da gente fazer a nossa parte ou não. E se ele deu o nosso livre-arbítrio, então que façamos a nossa parte, que façamos diferente, que tenhamos atitudes diferentes para a gente poder obter resultados diferentes. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo meu marido, pelo meu pai, pelos meus familiares, pelos nossos bichinhos, pelo meu trabalho. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos e nós pedimos, nos auxilie no nosso processo de desenvolvimento pessoal, nos auxilie no nosso processo de fortalecimento da nossa fé. Pai, fortaleça a nossa fé a cada dia. Pai, dai-nos cada dia mais oportunidade de servir, dai-nos cada dia mais oportunidade de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Dai-nos, Pai, cada dia mais oportunidade de pensarmos como o Senhor, de falarmos como o Senhor, de agirmos como o Senhor, pois só assim saberemos que estaremos no caminho certo, Pai. Pai, dai-nos força, sabedoria e serenidade para poder atravessar todos os desertos necessários para o fortalecimento da nossa fé e para o fortalecimento da nossa sabedoria e do nosso aprendizado. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Tenha um excelente e abençoado dia e fiquem todos com Deus.